Olá, estamos de volta agora com o oitavo encontro para falar sobre a teoria de Carl Gustav Jung. Meu nome é Elizabeth Sartori e vamos lá. Nós vamos falar de mitos, né? Um tema bárbaro. Bom, nós falamos bastante nesses encontros sobre arquétipo, que pertencem ao inconsciente coletivo, assim como os mitos. Né? Os mitos também estão no inconsciente coletivo, os arquétipos também. Nós falamos também de complexos, e os complexos estão no inconsciente pessoal, assim como os sonhos e os contos de fada. Né? Os arquétipos, então, são aqueles motivos que nós temos por toda parte, assim como o ar que nós respiramos. O ar que eu respiro é o mesmo ar que você respira. E eles que promovem esse afeto, né? Essa coisa de você de fazer com que você rompa um complexo, para que você sonhe alguma coisa, para que leve essa informação de alguma maneira para o inconsciente através de representação. O complexo, então, é esse conjunto de imagens que o arquétipo nos dá e vai, então, romper, vai se constelar num ato explosivo, né, onde o ego perde totalmente o controle. Né? Ele não tem força com o complexo. Os símbolos vão ativar essa imagem. Né? Eles vão ajudar, de alguma maneira tem que vir. Mas precisa de alguma coisa para manifestar essa imagem. E o símbolo é o que faz, então, essa ligação, né? Para que o sujeito consiga perceber o que é que tem aí por trás disso tudo. O símbolo tem uma frase que fala assim, que eles gritam, né, para ser reconhecidos. Então, eles vêm e ficam ali, acendendo e apagando para que você entenda qual a mensagem dele. Me lembrou a contatos imediatos de terceiro grau agora. Me veio isso, aquela musiquinha lá tocando. Né? E os mitos é essa organização de símbolos, né? Para poder explicar, então junta uma coisa com a outra e vai dando então o mito. Ok? Muito bem. Eu vou ler aqui uma fala do Campbell. Campbell escreveu O Poder do Mito. Se vocês tiverem oportunidade de ler ou assistir aos DVDs do Campbell, é muito legal. Ele conta uma história, ele parte da Grécia, do Egito, e vem caminhando na história e faz a gente perceber a evolução dos mitos. Né? Vocês lembram que eu falei da grande deusa, e depois da Afrodite, e depois de Iemanjá? Nessa evolução do mito. Né? Assim como, né, na religião também, ela vem vindo de alguma coisa lá do passado, da Grécia, ou da Índia, ou da China, ou da Índia, e vem vindo, e quando você pega um motivo religioso, às vezes, ou na maior parte das vezes, você vai ver que existe uma conexão lá com algum desses mitos antigos, e que não deixa de ser um mito atual. Né? Ele vai se modificando, ele vai ganhando também uma roupagem nova. Então, vamos lá. O Campbell estava dando uma entrevista e o entrevistador pergunta assim: por que mitos? Por que deveríamos importar-nos com os mitos?
O que eles têm a ver com a minha vida? E Campbell responde: não acredito que se possa ter interesse por um assunto só porque alguém diz que isso é importante. Desculpa. Acredito em ser capturado pelo assunto, de uma maneira ou de outra. Mas você poderá descobrir que, com uma introdução apropriada, o mito é capaz de capturá-lo. Um de nossos problemas, hoje em dia, é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Quando um dia você ficar velho e tendo as necessidades imediatas todas atendidas, então, se voltar para a vida interior, aí, bem, se você não souber onde está ou o que é esse centro, você vai sofrer. As literaturas grega e latina e a Bíblia costumavam fazer parte da educação de toda a gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservavam de hábito na mente das pessoas. Quando a história está em sua mente, você percebe sua relevância para com aquilo que está acontecendo em sua vida. Isso dá perspectiva ao que lhe esteja acontecendo. Com a perda disso, perdemos efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e informaram religiões através dos séculos, têm a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da travessia. E se você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua própria conta. Mas assim que for apanhado pelo assunto, haverá um tal senso de informação de uma ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e vivificadora, que você não quererá mais abrir mão dele, do mito. Né? Bonito, né? Então, a questão é a seguinte: o mito é uma fala e não uma fala qualquer. Vamos pensar um pouquinho como é que surgiu esse mito. Né? Se a gente for pegar a Grécia, o Egito, a China, a Índia, né? São países mais antigos, Roma, né? Itália. Então vocês têm ali uma série de histórias contadas de geração para geração. Histórias fabulosas, né? Onde o Zeus detém o poder, ele manipula os raios, né? Afrodite caminha sobre o mar, né? Ela nasceu da espuma do mar. Você vai ter Eros como Cupido, atira uma flecha numa pessoa e faz com que ela se apaixone por outra, né? Dionísio, que é o deus da orgia, né? Da festa, que é metade homem, metade animal. Então, e aí vai, né? Você tem Cérbero, que é o cão, o guardião das portas do inferno, do mundo de Hades, onde vive Perséfone, que foi levada para lá e comeu a romã.
E aí então fica metade, uma parte do tempo no inferno, metade na terra, né? Olha a imaginação dessas pessoas. Olha onde, como elas tinham que refletir, elas tinham que passar aquilo que elas estavam sentindo em termos de emoção, de sentimento, do entendimento delas, mas como passar isso? Se tratava de um povo que ainda não... que tinha que relatar todas essas emoções, todos esses caminhos pelos quais um ser humano passa. Como fazer isso? Né? Através de histórias que vão indo de geração para geração. Né? E aí entram os mitos. E os mitos são vivos. Eles estão aí. Nós vivemos mitos. Né? Ele vem se modificando de acordo com a cultura, ganhando novas roupagens, mas o tema é o mesmo. Não é? Então, se a gente for pensar em termos de o que é um mito, se não uma encenação, um drama, né? Um teatro da vida, né? Onde o arquétipo é o tema, é a base dessa história, desse mito. Então, o arquétipo é o que dá origem. O arquétipo é extremamente importante, ele movimenta tudo isso. A pessoa, ela se comporta tal e dependendo do arquétipo que ela tem, daquilo que ela entende, daquilo que é inconsciente dela manifesta. E vai para o mito, vai para o sonho, o complexo. Né? Os símbolos, então, funcionam como umas imagens daquilo que precisa ser colocado, trazido à tona, interpretado, ampliado. Né? Então não dá para ser não é uma fala qualquer. É rico demais. Você pegar um mito, e nós vamos falar aqui sobre 1 ou 2 mitos, e aí ele é muito, você pode fazer muitas interpretações a respeito dele. Depende da vida que você tem. Né? Vai ser um mito que você está vivendo. Então, esse mito, ele é uma parte espiritual de um povo. Para contar como é que esse povo chegou, ou como esse ser humano daquela época chegou em tal lugar, como que ele conseguiu atingir determinado objetivo, foi através de um caminho, de romper alguma coisa, de fazer alguma coisa, de enfrentar alguma coisa. Esse é o espírito desse povo. Para relatar isso, eles precisavam criar uma história. E criaram um mito que vive até hoje. É mito porque vive até hoje. E nós vivemos isso. Né? E o sonho é o mito do indivíduo, como um ser único. Então, esse mito, ele é explicativo, né? Ele explica alguma coisa, ele explica uma história, ele mostra alguma coisa que você está vivendo. E ele nos leva, então, lá naquele início da história da humanidade, naquela relação que hoje nós não enxergamos, mas que se você conhecer mitologia, se você conhecer contos de fadas, se você conhecer toda essa história, você vai perceber semelhanças com a sua vida de hoje. Né? Ele vai crescendo, ele vem vindo. E ele, assim, é um mistério, porque não é fácil você pegar um mito, se envolver com ele, entendê-lo como fazendo parte da sua vida, como se fosse o caminho da sua vida, como se fosse esse movimento do seu nascimento até a sua morte.
porque ele vai tendo várias passagens, ele é muito rico em símbolos. Então, cada símbolo desse mito traz uma série, você pode amplificar muito, você pode interpretar muito, pensar muito a respeito de cada um desses símbolos. E então ele se torna extremamente rico, né? Se a gente for pegar o suplício de Jesus na cruz, né, na Sexta-feira Santa, e se a gente for voltar lá para a história, for lá para trás, a gente vai entender, então, um ser, Jesus, um ser que nasce divino, né? Ou semidivino, que se sacrifica, que morre e que ressuscita. Nós vamos encontrar isso na história antes, né? Em Osíris, em Orfeu, em Tamuz. É a mesma coisa. Seres semidivinos que se sacrificam, que morrem e depois ressuscitam. Mas que é necessário, então, nas épocas mais atuais, que se modifique desse Orfeu ou desse Osíris para Jesus. Não é? Então, é feita uma analogia. As situações são diferentes, mas o arquétipo é o mesmo, né? É o humano, é o divino que está ali, é o sacrifício, é o renascimento, é a morte, mas não a morte psiquicamente, não é a morte literal, onde a pessoa morreu, acabou, enterrou. Não, é a morte de uma situação, o renascimento para uma outra situação, é romper a barreira do som. Né? Tem um negócio de avião que rompeu a barreira do som. Então, é a mesma coisa, é romper alguma coisa, passar para um outro caminho, para uma nova instância. Né? Então, se você pegar fatos da história, vamos dizer assim, da história de Jesus, do nascimento, da Virgem Maria, e você for lá para trás, provavelmente você vai encontrar um mito que tem uma semelhança. Mas muitas vezes a gente, por não ter conhecimento dos símbolos e das situações como um todo, a gente acha que são histórias diferentes, e não é. Elas têm o mesmo arquétipo, né? Elas contam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Né? É só uma pessoa que tem essa disponibilidade para poder ampliar, pesquisar, ela vai conseguir entender e ver essa semelhança, essa evolução do mito. Ok? É justo dizer que o mito, ele revela, né? Ele revela essa estrutura de divindade. Ele mostra esse mistério, ele mostra esse espírito. Né? Estar envolvido com mito é estar envolvido com mistério. Porque você não sabe aonde vai dar. Exatamente, você não sabe quais são todos os passos corretos, porque não é racional. Não é assim como os sonhos, assim como os complexos, assim como o que se passa quando há a progressão e a regressão, vai depender da minha disponibilidade psíquica, vai depender da sua disponibilidade psíquica, que é diferente da minha. Né? O entendimento vai ser diferente. Pode, sim, interpretar e ampliar. Isso ajuda muito a entrar, então, num consenso do que é realmente que está passando.
Os rituais também são um instrumento do mito. Todo ritual pelo que você passa, ele encena, de alguma maneira, uma parte do mito, né? De uma maneira mais reduzida. Ele mostra uma situação, até usando ele usa cenas diferentes, mas ele tem como arquétipo o mesmo, né? Então, se prestar atenção, você vai ver que é exatamente isso. E o mito, ele te leva, ele reintegra você num tempo, num atemporal. Ele te leva a um momento de paraíso. É como se você soubesse qual é o começo, meio e fim de uma situação, né? Porque você segue o caminho do mito. Você vai seguindo. Você vê isso. Se você tiver um cliente na sua frente, você está lidando com ele, você está ouvindo os sonhos dele, as incomodações, tudo aquilo que cerca, entendendo todo o seu lado, e você tiver um pouco de base em mitologia, você vai ver que ele se identifica com alguma coisa. A maneira como ele se comporta na vida, como ele fala, quais são as atitudes dele, vai te dando uma ideia de em que mito ele está envolvido. Então, se ele, de repente, está falando desse sacrifício, dessa morte na cruz, de repente você pode ir lá e pesquisar sobre Osíris, sobre Orfeu, sobre o próprio Jesus. Você vai, então, entender como é que vai ser a vida desse homem, qual o processo dele, qual é o caminho dele, qual é o caminho da psique dele, né? Então, o mito tem 4 funções, né? Ele tem uma função mística, que ele abre você para o mistério. Ele abre ele coloca você nesse mistério. O que é que está acontecendo? Né? Como é que é isso? Ele tem uma dimensão cósmica também. Bom, dimensão cósmica é científica, mas ela acaba sendo misteriosa também. Se você perguntar para um cientista se ele sabe o que é isso, ele vai falar, não sei, eu sei como funciona, agora o que é eu não sei. Né? Não tem respostas concretas, de verdade, sabe como funciona, mas não sabe o que é, então ele leva para um mistério também, então é uma dimensão cósmica. E tem a sociológica também. A sociológica, hoje está mais assim, vamos dizer assim, desatualizada. Por quê? A sociológica dita-se, você pode ter uma sociedade poligâmica, monogâmica, vai depender de que região ou de que lugar que você está. Se pode usar uma saia curta, se não pode, se pode cortar o cabelo curtinho ou não pode, se pode andar de shorts na rua ou não, né? Essa é a sociológica, de que maneira você tem que comportar. Então, se dentro de um lugar religioso as mulheres ficam de um lado, os homens de outro, você pode juntar todo mundo, ficar misto dentro desse lugar religioso. Depende de cada contexto social, né? Então, isso eles colocam, mas está meio desatualizado isso. E tem a pedagógica, a função do mito também é pedagógica, que são as relações, né? Como que a pessoa pode viver em qualquer circunstância. Então, vamos falar um pouquinho sobre... Antes de entrar, então, numa história de mito, vamos falar um pouquinho do conto de fada, que faz parte lá do complexo pessoal. O conto de fada
ele, por ser do inconsciente pessoal, ele prepara a criança para entender, através de símbolos, quais são as etapas da vida dela, pelas quais ela vai passar. Inconscientemente, né? Vai preparando. Então, pais e educadores que leem para as crianças de uma forma assim, de leitura, simplesmente, blá, 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 não funciona, né? A criança, ela precisa que você conte a história. E ao contar a história, que você coloque emoção na história, né? Você pode até ler, mas ao ler você tem que dar o ênfase. A criança precisa viver cada cena, cada símbolo, porque isso vai entrar nesse inconsciente, isso vai ajudar a fazer as representações que ela vai precisar mais para frente. Ok? Se no sonho nós temos aí a manifestação, você lança então um objeto absoluto, mas lá no inconsciente ele pega esse objeto para representar algo, alguma coisa do arquétipo. Mas a criança precisa receber essas informações, ela precisa treinar esse inconsciente dela para ela poder evoluir mais rapidamente, ter uma absorção melhor das informações que vierem do inconsciente. Então, ler uma história para uma criança, simplesmente ler, não a ajudará e não acontecerá nada, né? Mas quando você conta a história, com emoção, com cada passagem, dando ênfase na história, a criança recepciona isso, recepciona esses símbolos. Isso é muito saudável para ela, porque ela vai, então, inconscientemente, entendendo as passagens da vida dela, né? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Da Bela Adormecida. Eu não vou contar a história da Bela Adormecida, porque todo mundo sabe. Mas eu vou falar um pouquinho dos símbolos que aparecem aí, que uma criança pode inconscientemente assimilar, não é? Então, na Bela Adormecida, tem aquela fada, que é a fada má, né? Que lança a maldição para a Bela Adormecida. Essa fada má, ela representa as perturbações no inconsciente psíquico da criança. Ok? Então, ela vai mostrar esse eu não sei o que é, eu estou perdida, é esse estou perdida que ela está mostrando. Tem uma rã que aparece também no conto, né? Que é a fertilidade. Então, nós estamos falando da Bela Adormecida, é menina, então, ela mostra essa fertilidade que a mulher tem, né? Então, ela já pode assimilar isso, que ela é fértil, ok? Depois, ela vai, então, tem o ato de fiar o fuso, ok? E tem a roca, né? Esses três símbolos aí seria, então, o ato de fiar seria o feminino em atividade, né? O fuso é o momento fálico, ou o masculino, ou de decisão, né? E a roca são os tecidos do corpo. Eu estou dando uma simbologia bastante redutiva, né? Redutivista, bem pontuada, mas você pode expandir, pode ir longe com cada um desses itens. Aí essa menina, a Bela Adormecida, aos 15 anos ela morre. Normalmente o que acontece com uma menina aos 15 anos é que ela se menstrua, né? E então já ela está mudando, o corpo está sendo modificado, os hormônios estão tomando uma outra postura, e ela então entra numa nova etapa da sua vida.
física e de entendimentos e tudo. Então, aos 15 anos é como se estivesse morrendo essa criança, essa primeira fase da menina, que é onde ela é totalmente... ela tem um corpo e depois dos 15 anos ela passa a ter um outro corpo, né? Uma nova função. E aí também entram, então, por causa da menstruação, entra a raiva, a cólera, a dor, uma porção de coisas que fazem parte do processo quando inicia a menstruação. Aí ela vem, então, pela adormecida, cai no sono, ela não morre, ela cai num sono, que é esse sono, ele é um período de regressão, vamos dizer assim, né? É um período onde ela vai ter que se entender, saber o que ela quer, como ela... Mas tudo atitudes inconscientes. Ela vai começar uma série de perguntas. Ela se revolta com a mãe, lembram dos estágios do ego? Se revolta, quer separar, a separação dos pais, e mãe terrível, mãe boa, aquela confusão toda, a irritabilidade, né? E aí aparece o príncipe. Né? E o príncipe tem que tem que passar pelos espinhos que vão em direção ao castelo onde está a Bela Adormecida. Esses espinhos é um componente masculino dela, né? É onde ela começa a então tomar as decisões da vida dela, depois dessa fase de sono. Ela começa a ter que tomar alguns posicionamentos, o que ela vai ser. E depois, então, o príncipe na história é aquele que tem que enfrentar o dragão, tem que passar pelos espinhos, enfrentar o dragão para poder dar o beijo na Bela Adormecida e então ela ressuscitar. Esse enfrentar o dragão significa enfrentar todos os problemas que que ela tem. É passar por cima disso, resolver esses problemas, resolver essas questões, examinar, refletir, né? Matar esse dragão, quer dizer, matar esse problema, resolvê-lo de uma vez. E o beijo é o encontro de almas, né? É a hora que encontra, então, o feminino e o masculino e que estão integrados para que essa menina se torne realmente uma mulher. Ok? Isso tudo, esse processo todo, a criança assimila quando ela ouve contar a história, né? Não ler simplesmente. Quando você conta a história, ela assimila inconscientemente esses símbolos, essas definições, ela monta esse arquétipo, ela vai montando. Ela está em fase de desenvolvimento do ego, ela precisa começar a adquirir essa alma, né? Ok? E agora vamos voltar para o mito. Nós somos um pouquinho de conto de fada, agora vamos para o mito. O mito, ele tem... todas as literaturas falam do mito do herói. O mito do herói, ele todo mundo passa, homens e mulheres. É um mito onde a criança, então esse ser, esse sujeito, essa pessoa, tem sempre um nascimento humilde, sempre tem alguém que ajuda, né? Ele nunca atravessa esse período sozinho ou sozinha. Enfrenta muitas questões que não entende, vai vivenciar muitos problemas, vai lidar com a agressividade, com a ingenuidade, com o amor, com a questão do espírito, vários trabalhos no decorrer desse tempo, até que então entenda e se torne maduro, né? E sempre luta com o dragão. O que significa um herói
ou heroína lutar com o dragão é vencer essas dificuldades, vencer as resistências, vencer os problemas, entender que não é tão negro assim, que não são tão negras as situações, que assim como eu, você ou outra pessoa estão vivendo por problemas também que podem ser superados. Mas para isso precisa enfrentar o dragão, né? Enfrentar esse medo, enfrentar as situações para poder dar mais um passo, deixar para trás o que aconteceu e dar mais um passo em direção a alguma coisa, em direção à evolução, em direção a algo mais produtivo, né? Então, é muito legal, se vocês puderem ler O Mito do Herói, leiam, é muito legal. Cada autor dá uma visão diferente, mas o arquétipo é o mesmo. Está lá nas entrelinhas. Lembra no dito e do dizer? Está lá na entrelinha. Muito bem. Tem às vezes, em terapia, nós podemos receber uma frase de um cliente e nós podemos, a partir dessa frase, fazer uma pesquisa ou então uma interpretação. E ajuda bastante a gente entender, então, por que nós estamos falando de arquétipos complexos e tantas coisas até agora. Porque a gente pode montar um perfil, às vezes, numa frase de poucas palavras. Por exemplo, a Lua está tomando forma, não é? Então, tem um arquétipo aí, né? Qual poderia ser esse arquétipo? Esse arquétipo, ele tem autonomia. Para a pessoa falar isso, é porque ela foi tomada por alguma coisa, houve uma luminosidade, né? Ela foi tomada. Então, o inconsciente falou, profira isso, fale isso. Às vezes nem ela sabe exatamente por que ela disse, né? Mas a gente pode analisar e a gente pode chegar a algum entendimento disso e pode levar essa dialética com o nosso cliente até o momento que ele entenda e que ele experiencie isso de fato, porque só intelectualmente não vai resolver. Quais são os símbolos que tem aí? Né? Tem a Lua e tem a forma. Está tomando forma e a Lua. A Lua pode significar intuição, feminino, grande mãe, deusa, ou grande deusa mãe, pode significar inconsciente, né? Imaginação, forma. Lembram do vaso? Né? Então, pode ser o vaso psíquico, pode ser crescimento, transformação, tomando forma, né? Está se moldando, está enchendo, né? ou está esvaziando para encher de novo. Alguma coisa está acontecendo com essa forma. Bom, então a gente vai para a mitologia. Eu gosto muito da grega, então eu fui dar uma olhada na grega. E lá eu encontrei vários mitos onde tem a Lua inserida. E tem uma que é a Selena, que é a que mais diz sobre a Lua. Ela, então, é a deusa da Lua, porque ela monta num cavalo. E ela, quando ela é a rainha da noite, né? Porque ela sai do mar, e quando ela sai do mar, ela vai em direção ao céu, como se fosse a Lua, ela se banha no mar. Né? E aí a história dela vai mais longe, que não é o nosso conteúdo agora. E também eu vi a Hera, a esposa de Zeus, como também tendo a Lua, um dos instrumentos dos conteúdos ali do mito dela é a Lua. Por quê? Porque Hera é feminina, tem intuição, é a deusa da relação conjugal,
ela quer conexão, integração, totalidade, né? E ela é, então, casada com Zeus. Quem é Zeus? O contrário dela. Mente heróica, abordagem linear, e ela é circular, né? Lembram? Circular e linear. Ele luta pela supremacia e pela perfeição. Qual é o arquétipo de Hera? Então a gente pode pegar um mito desse e falar qual é o arquétipo de Hera. Bom, o arquétipo de Hera é o desejo de ser esposa, é o desejo de se relacionar, é a capacidade para o compromisso, é a capacidade para a ascensão social e também para o padrão vingativo, né? Bom, mas então, vamos dizer que essa pessoa que falou essa frase fosse então nosso cliente, e eu já conheço toda a história aqui, e por uma série de outras coisas que ela me conta durante a sessão, eu posso entender que ela está dentro do mito de Hera, que ela está vivendo esse mito de alguma maneira. E aí eu vou começar a prestar atenção no que ela está falando, e eu entendo que para que ela possa se entender e dar uma nova roupagem para esse arquétipo, né, mudando então a sua forma de entender, ela teria que aceitar o marido do jeito que ele é. Primeiro. Reconhecer o padrão de dependência dela. Até onde vai essa dependência? Certo? Transformar as frustrações dela, de desejos não realizados, em atos criativos. Né? Livrar-se da postura de vítima, porque era uma pessoa que vivia perseguindo os Zeus, porque ele vivia, né, atrás da mulherada aí, tanto vamos dizer, na Terra como lá no Olimpo. Então ele tinha filho para tudo quanto é canto. Até um dos heróis, que é o Hércules, era filho dele, né? Então ela ficava em cima dele. Transformar o casamento como uma experiência de crescimento. E reconhecer que ela pode começar de novo alguma coisa, né, de alguma maneira. Então, daria para começar a perceber dentro desse atendimento como é que está isso. Será que ela está, nessa questão, ela está caminhando para isso? Né? E aí você, com as perguntas, você vai entendendo se a pessoa está indo e ela vai se entendendo também. Ok? Bom, vamos falar sobre mais um mito. Um mito que eu acho super bonito. Eros e Psique. Então, rapidamente, Psique era uma moça muito bonita. Ela vivia numa família onde tinha mais 2 irmãs que também eram bonitas, na época de Afrodite. E muitos homens vinham de outras cidades para vê-la, mas nenhum se aproximava dela. A tamanha era a beleza dela. Só vinham adorá-la, né? E Afrodite começou a ficar muito preocupada com isso e começou a ficar, peraí, ninguém mais vai no meu templo? O que está acontecendo? Até que ela descobriu que era a Psique que atraía a atenção das pessoas por causa da sua beleza. Então ela, muito irada, chamou o filho Eros e falou para o Eros para que fosse atrás de Psique e lhe flechasse no momento em que algum homem que parecesse um monstro se aproximasse dela para que ela se apaixonasse pelo monstro, e assim acabava essa história dessa romaria atrás de Psique. E Eros obedece, vai até ela, só que ele erra a flecha e atira no próprio pé, né? E ele se apaixona por ela. Ok? Bom, e fica todo apaixonado por ela. Mas não se deixa ver pela Psique. E ela continua daquele jeito. As irmãs casam e os pais ficaram preocupados. Por que Psique? Por que ninguém se interessa em casar com a minha filha Psique? Né? E foram até o oráculo. E o oráculo diz o seguinte: leve sua filha para o monte, acho que é Monte Elfos, e vista de noiva e a deixe lá, que um monstro alado virá buscá-la e ela vai casar então com o monstro alado. Ah, bom. E
ela acaba aceitando, porque ela já não via mais nenhuma alternativa, ficou lá e acabou adormecendo lá no monte, lá no rochedo. E aí, Eros, já apaixonado, manda o Zéfiros buscá-la e a leva ao palácio, muito bonito, cheio de ostentações, mas não tem ninguém no palácio. Ela é servida, ela é ouvida, ela pode falar com as pessoas, ouve as pessoas, mas ela não vê, não tem contato visual com ninguém. E à noite, Eros vai e eles têm momentos de amor à noite. E assim passa o tempo. Até que um dia ela ouve as lamentações das irmãs, querendo saber como é que ela estava, coitada da minha irmã, o monstro levou, que saudades, e aquela coisa toda. E aí ela sente vontade de ver as irmãs, e até para acalmar as irmãs, de que ela estava bem, né? E ela conversa com Eros à noite, e Eros diz a ela para não dar ouvidos a isso, que ela ia acabar fazendo alguma coisa errada, e que ela sabia que em nenhum momento ela poderia ver o rosto dele, vê-lo. Bom, tudo bem, né? Aí passa mais um tempo, a Psique ouve novamente as lamentações das irmãs, e novamente ela fala com Eros, que acaba consentindo e alerta para que o fato que se ela o visse, ele a largaria, ele iria embora. E foi o que aconteceu. As irmãs... Aí, uma passagem que ela fala muito bem de Eros, as irmãs começam a ficar com inveja e ela acaba fazendo o que as irmãs aconselham. Acende como é que chama? Uma lamparina lá, que põe óleo, e vai e olha Eros. Depois, a hora que ele está dormindo, e ela então reconhece o amor nele. Ela se vê, então, amando aquele homem. Ela vê o quanto ele é bonito. E cai uma gota de óleo no ombro dele. E ele acorda, falou que não era que não devia fazer isso, que não deveria ver, que não deveria, e vai embora. E larga. E ela começa a perambular. Aí some palácio, some tudo. Ela vai voltar para a terra, volta, começa a perambular. E aí ela acaba se entregando para Afrodite. E Afrodite... lhe dá 4 trabalhos para fazer, falando que um desses ela não ia aguentar e ela acaba morrendo. E Eros volta para o palácio da mãe, para ficar então lá com a mãe, para tratar da sua ferida no ombro. Bom, Psique então é incumbida de fazer 4 trabalhos. O primeiro trabalho ela tinha que separar de um monte de sementes, numa noite só, fazer desse monte, que estão todas as sementes misturadas, fazer montes separados de cada espécie. Ela não vou fazer isso, não vou conseguir. As formigas vêm como símbolos da organização e tem dó da Psique e a ajuda nessa questão da separação. No dia seguinte estava tudo pronto. Afrodite fala, não é possível. Como que essa mulher pode? Dá o segundo trabalho. O segundo trabalho... ela vai, então, ter que ir atrás dos carneiros, retirar um punhado de pelos dos carneiros, que são pelos dourados, e levar para Afrodite. Os carneiros são raivosos de dia e à noite são mansos, porque dormem. E a Psique vai, era a morte na certa, né? E aí ela, auxiliada por um elemento da natureza, que é o junco, ela recebe o conselho de que deixa o dia passar. Quando eles passam por entre as plantas que têm espinhos, os pelos ficam nos espinhos, e aí à noite você recolhe e depois entrega para Afrodite. E foi o que ela fez, e conseguiu fazer o trabalho. Então, no primeiro trabalho, significa que Afrodite tem que aprender a separar as coisas. No segundo trabalho, ela tem que aprender a lidar com o masculino dela, a perceber que nem sempre ela pode usar dessa atitude mais impulsiva, mais arrojada, porque às vezes não é bom, é melhor parar, pensar um pouco, ser uma coisa mais tranquila. O terceiro trabalho
ela tem que ir até de uma montanha e pegar a água da vida que jorra de uma fonte. E para ela é dado um vaso de cristal. E novamente ela vai ser ajudada por um elemento da natureza que é a águia. A águia é o espírito, né? Zeus, a pedido de Eros, manda essa águia para ajudar a Psique. E então Psique vai, a águia vai até lá em cima, pega a água e traz no jarrinho de cristal. O jarro de cristal significa esse vaso psíquico de Psique, né? Isso que está enchendo com a água da vida, né? E ajudada pelo quê? Pelo espírito, pelo objetivo, já com o masculino mais tranquilo, colocando ordem na casa, né? Separando as sementes. Afrodite não se conforma com isso. Como é que pode? 3 tarefas perigosíssimas ela conseguiu passar. Na quarta ela não passa, né? E na quarta tarefa, que é a última, é o grande momento onde Afrodite pede para Psique ir ao mundo de Hades, que é o mundo dos infernos, e buscar o creme de beleza para ela. Afrodite pensou, bom, eu já não estou conseguindo mesmo, não adianta, toda essa minha luta para conquistar o amor de Eros, eu estou desistindo. Eu vou, e seja o que tiver que ser, eu vou fazer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que viver, eu vou viver. E vai para o mundo de Hades. Só que no caminho, a torre, né, um elemento cultural, aconselha a Psique em todas as suas etapas, toda a sua trajetória em direção ao reino de Hades e a volta dela também. Então, o que ela devia fazer com o guardião dos infernos? O que ela deveria fazer com as pessoas que saírem do rio para pedir socorro? Que ela não podia ter piedade, a piedade mataria. Para passar pela porta do inferno, ela teria que, vamos dizer assim, subornar o cão, né? Porque o cão era representante da morte. E ela faz tudo direitinho. Ela vai, tal. E quando ela chegasse no reino junto de Perséfone, ela não deveria aceitar nenhuma ostentação. Ela deveria comer pão, tomar água, sentada no chão. Ou seja, significa assim, depois de toda essa sua viagem, de todos esses trabalhos que você fez, não vai desistir agora e se entregar para a primeira maravilha que te aparecer, né? Agora use de tudo isso que você aprendeu. E ela faz exatamente, volta, só que ela está com o creme da beleza na mão. Como toda boa mulher, quer passar um cremezinho da beleza. E ela não deu outra. Psique abre o pote. E no momento que ela abre o pote, o creme da beleza era um vento que a mata. E nesse momento, Eros já estava vindo atrás dela e vê Psique morta. E com a sua flecha, ele consegue, então, trazê-la à vida. Recolhe esse vento, esse ar, põe de volta na caixa e orienta para que ela leve para Afrodite. Bom, Psique fracassou nesse momento da beleza? Não, ela não fracassou. Esse foi o grande momento de todos os trabalhos, porque ela mostra o quanto ela é feminina, né? Esse é o trabalho de Psique. Enquanto Eros estava... quando ele foi descoberto, significa que ele foi descoberto não como uma pessoa física, mas o seu interior. Quem ele era realmente. E ele não queria que Psique o visse do jeito que ele era, né? No seu interior. Então ele corre para onde? Para a mamãe, né? O filhinho da mamãe corre para a mamãe. E ele fica lá no castelo sendo tratado pela mamãe, protegido pela mamãe, que é uma atitude infantil, né? Essa atitude pode ser considerada como qualquer fuga de uma pessoa. Então ela corre para aquela proteção. Só que ele gostava dela. Então ele foi acompanhando os trabalhos dela, né? Até o momento que ele amadureceu. E aí então ele foi novamente erotizá-la. Por ser Eros, foi erotizá-la, né? Foi fazer com que ela renascesse para a vida.
né? Se nós pensarmos em termos de feminino e masculino, na verdade ela passou por tudo isso para que ela, no final, no creme da beleza e nessa erotização, ela voltasse à vida muito mais mulher, né? Ou mulher com um feminino e masculino equilibrado. Então, se você pegar o conto, o mito, Eros e Psique, você tem várias maneiras de ver cada uma das fases que ali é relatada. E vai depender da pessoa que vive, então, esse mito. Não é bárbaro? Até o próximo encontro.